A época que eu treinei judô foi a época que eu mais me disciplinei em toda a minha vida. Nunca em nenhuma outra época da minha vida eu fui tão disciplinado. Quando eu treinei MMA, eu tive disciplina do corpo, mas foi só do corpo. Eu me sentia muito bem, eu me sentia forte, eu me sentia saudável, eu me sentia disposto a enfrentar qualquer coisa, mas eu não estava com a alma disciplinada. Eu não estava com o espírito caminhando junto com o corpo. Não estava no mesmo caminho. E eu senti falta. Eu ainda sinto falta. Eu não quero... Assim, eu não sinto tanta vontade de voltar, porque eu sei que talvez eu não sei se eu tenho energia para voltar. Talvez eu tenha e esteja só fazendo com doce, eu não sei. E também acho que não é a mesma coisa, né? Porque eu sinto mais falta do meu professor. Meu professor é um dos melhores professores que tinha aqui em Brasília, que era o Takashi Hagihara. Tanto é que o filho dele agora é campeão mundial. Foi campeão mundial há pouco tempo. E, cara, quando eu treinava, o judô era a minha segunda vida. O tatame, o local do tatame era a minha segunda casa. Eu passava mais tempo lá do que dentro da minha própria casa. Eu falo que era a minha segunda casa porque eu não dormia lá e nem comia lá. Mas a minha segunda vida estava ali. E foi lá que eu vivi, pode-se dizer assim, as histórias que mais me ensinaram alguma coisa, né? As vivências que mais me ensinaram. E hoje eu tava lembrando, cara, de um gordinho, faixa laranja, que assim que eu entrei, óbvio, todo mundo entra, faixa branca. Só que eu não era um faixa branca normal, cara. Eu era pancadeiro. Eu pegava a cara faixa verde e metia no chão. E o professor prestou atenção em mim. Eu nunca esqueci do dia que chegou um cara lá pra treinar e esse cara era jiu-jiteiro. E ele pediu alguém pra treinar e o professor me indicou. Aí eu lá baixinho, faixa branca, um moleque jiu-jiteiro, faixa azul, olhou pra mim e... Ah, esse aí? O professor falou, não, só vai com ele. Passou 10 segundos, velho, teve aquele barulho no chão. Pof! Quando o cara cai, ele tem que cair direitinho. Faz aquele barulho, né, de queda. Porque quando você cai certo, faz barulho. E ele era jiu-jiteiro, ele sabia cair também. E era ele caindo no chão. E aí ele olhou pra cima e o professor olhou pra trás e só balançou com a cabeça e falou, tá vendo? Então ele sabia que eu tinha potencial. Ele não me bajulava, mas ele sabia que eu tinha potencial. E, cara, eu tava me lembrando desse gordinho faixa laranja porque todo santo dia que a gente ia treinar, eu pegava esse gordinho, mas eu dava tanta surra nele. Quando eu falo surra, não machucava, eu sabia. No treino eu vencia sempre. E eu me deixava, eu ficava muito empolgado, porque no início eu era faixa branca, eu era menor do que o cara era bem mais alto, bem mais pesado e faixa laranja. E eu sempre vencia esse cara, sempre. A gente treinou muito tempo, quase 3 anos, e eu sempre vencia. E aconteceu de um dia eu ir treinar com o gordinho. O professor dividia a academia em 2 alas. Eu chamava a ala dos fracassados, que era a ala da direita, e a ala dos fortes, que era a ala da esquerda. Na ala da direita só tinha menina e aqueles caras que lutavam com meninas. Eu confesso que às vezes eu tentava fugir pra da direita, porque tinha dia que eu tava cansado e eu não queria lutar só com os caras fortes. Então tinha dia que eu queria ir lá só pra treinar, mas não treinar com os caras fortes. Então eu fugia pra ala da direita. E o professor via. E quando ele não via, os homenzinhos lá da ala da direita me denunciavam. Olha aqui, o Diego tá treinando aqui, ó. Ou seja, eles mesmos admitiam que eu não podia treinar ali, que eu era mais forte que eles. Mesmo tendo o mesmo peso, mesmo tendo a mesma idade, o mesmo tamanho, eles não admitiam que eu fosse pra lá. E eu ficava puto, velho. Eu ficava muito puto, porque às vezes eu queria treinar com as meninas também. Tinha essa também. Aí o professor me botava na outra aula. Você é aqui. Eu gostava quando ele me tirava e me colocava lá, porque ele tinha que admitir que eu era bom. Eu era um faixa branca no meio da galera faixa verde, faixa laranja, faixa roxa, faixa marrom e faixa preta. A maioria dos moleques faixa branca dava tudo do outro lado. E ele reconhecia, o seu lugar é aqui. E eu ficava envaidecido. Na verdade eu ficava envaidecido, mas também às vezes eu ficava puto. Porque eu queria treinar com as meninas, às vezes. Não que eu seja gado, mas é que eu queria conversar com minhas amigas, pô. Aí beleza. Treinava com esse gordinho e todo dia peia.
peia. E tinha outros gordinhos lá que não eram assim, eu não vencia eles facilmente, mas esse eu vencia facilmente. Inclusive tem um amigo meu que ele foi várias vezes campeão brasileiro, o nome dele é Choso. Eu presenciei uma cena que eu nunca vou esquecer na minha vida, que era a mãe de um... A gente foi para um campeonato. Eu lembro que esse foi o primeiro campeonato que eu disputei. O Choso já estava acostumado a ganhar campeonato, já era, sei lá, pentacampeão brasileiro. Aí tinha uma mulher chorando. Era a mãe de um garoto que ia lutar com o Choso. E ela estava reclamando, dizendo que o filho dela estava disputando um torneio pela primeira vez e que o Choso já era campeão de não sei quantas mil vezes e o filho dela era iniciante e a primeira luta dele era com o Choso. E ela achava isso injusto. Só que, cara, não tem nada a ver. Era judô, era cada um com o mesmo peso, sabe? Faixa não conta muito, o que conta mais é peso. E era isso. Quantas vezes eu não peguei cara que já era campeão também e venci? Eu não tenho culpa se o filho dela pegou o Choso, o Choso era pedreira, velho. Aí, um detalhe, o Choso tinha um pescoço todo preto pra caralho. E aí eu perguntava pra ele, cara, por que seu pescoço é assim preto? Aí ele falava que era de tanto treinar. Só que o Choso tinha 13 anos de idade e tinha quase 90 quilos, de 90 a 120, cara, eu não lembro direito. E eu descobri depois, quando eu entrei na faculdade da área da saúde, que aquilo ali não era de tanto treinar, porque senão eu também ia ter, cara. Eu treinava as mesmas 8 horas por dia que ele treinava, eu treinava também. Aquilo ali era diabetes. Ele tinha o pescoço preto e rachado, era diabetes. Só que ele falava pra mim que era do kimono raspar no pescoço dele. Outra coisa, esse lance dessa galerinha jiu-jiteira aí, que pega a orelha e aperta com o alicate pra ficar igual pit boy, cara, eu treinava tanto, cara. Minha orelha nunca inflamou, nunca deu nada. Eu acredito muito que os caras fazem de tudo pra orelha ficar machucada pra eles poderem ser reconhecidos na rua como jiu-jiteiros ou judocas. Cara, não tem nada a ver, cara. Não tem nada a ver. Você vê o cara com a orelha assim, ele torturou a orelha dele. No tatame não faz aquilo. Em raríssimos casos você vai ver algum cara com a orelha daquele jeito, que ficou daquele jeito por causa do tatame, por causa do jiu-jitsu. Ali é o cara mesmo que faz. Eu já li em revista que tem pessoas, caras que assumem que pegam e apertam a orelha com o alicate pra ficar daquele jeito. Enfim, voltando ao assunto, a cena que eu presenciei era a seguinte: a mulher chorando porque o filho ia enfrentar o Choso. E aí a parte que me deixou surpreso foi o seguinte: o pai do Choso viu. E o pai do Choso, em vez de reclamar, ele simplesmente chegou, conversou com a mulher, sentou do lado do moleque que ia enfrentar o filho dele e começou a dar dicas, velho. Dicas de como o moleque podia agir pra vencer o próprio filho dele. Será que esse pai tava aborrecido de tanto ver o filho ganhar? Eu fiquei, caralho, velho, o pai do Choso tá ensinando o moleque a vencer o Choso. Aí ele falava, ó, não entra de uma vez, tenta focar nas pernas, não dá espaço pra ele, não cola, não, eu nem lembro mais o que diabo que ele tava falando, cara, porque aquilo bugou minha cabeça. Então, a mãe do moleque meio que se acalmou, mas ela não queria aceitar que o filho dela entrasse no primeiro campeonato e pegasse um campeão brasileiro. Enfim, né, é óbvio que o Choso venceu o moleque. É óbvio que a mãe do moleque ficou revoltada. Tá, esse molequinho, esse gordinho... Quando eu falo gordinho, mas ele não era gordinho. Ele era gordão, ele era bem maior do que eu. Eu nunca vi ele no campeonato. Então, eu não sei dizer se ele já tinha vencido alguma coisa. Eu venci alguns campeonatos. Acho que, se não me engano, foi 9 ou 8. Eu disputei poucos. Eu devo ter disputado 11 campeonatos. Eu ganhei acho que 9 dos 11 que eu disputei. Aí foi o seguinte. Todo dia, peia nesse gordinho, todo dia. Um belo dia, fui treinar com ele. O professor me tirou da ala lá da direita e me botou na ala da esquerda. Eu não tava muito afim de treinar naquele dia, mas quando eu entrava ali, cara, na ala da esquerda, eu ficava possuído, eu queria bater e apanhar. E aí, fui pra cima do gordinho. Como eu ia sempre, cara, como eu sempre partia pra cima dele, sempre mandava ele pro chão e imobilizava, finalizava. Ele resistindo e pá, me mandou pro chão. Eu, uai, o que foi que aconteceu? Será que eu tô tão fraco hoje? Aí fui pra cima dele de novo, ele pá, me mandou pro chão de novo e me finalizou. Fui a terceira, fui a quarta, fui a quinta, nenhuma vez eu consegui entrar nesse cara. Eu fiquei estranho. Perguntei pra ele, ué, cara, por que você não luta assim todo dia?
porque já tem o quê? 2 anos que a gente treina? Primeira vez que você tá me vencendo. Ele, hoje eu vim com vontade. Eu fiquei pensando, pô, mas tu vem pra cá 2 anos sem vontade? Achei estranho. Treinei com o cara. Treinei a tarde inteira com ele. Não ganhei do cara a tarde inteira, mano. O cara me venceu a tarde inteira. E aquilo ali abalou meu psicológico. Eu fui pra casa rindo e fui pra casa pensativo. Ué, o que aconteceu pra esse cara me vencer hoje, o dia inteiro? E não era qualquer um que me vencia. O cara pra me vencer tinha que ser casca grossa, mano. E era coisa que o gordinho não era, mano. O gordinho era um merda. Foi por isso que eu fiquei com o psicológico abalado. Passou o dia de folga, né? Eu treinava em uma academia segunda, quarta e sexta e treinava em outra academia terça, quinta e sábado. Na academia que eu treinava com o gordinho era segunda, quarta e sexta. Aí passou, acho que isso foi numa quarta, aí eu fui treinar na quinta em outra academia, voltei na sexta pra treinar com o gordinho. E aí eu derrubei ele no chão, finalizei. Ele levantou, derrubei, finalizei de novo. Aí passou a tarde inteira eu vencendo ele. Aí eu falei, o que tá acontecendo com você? Cadê o cara que me venceu anteontem? Cadê o cara? Que aquele cara era quase imbatível, mano. O que tá acontecendo contigo? Quem é você, cara? Me fala quem que é você. Aí ele falou, hoje eu não tô com vontade. Mas assim, eu ficava pensando, quando ele dava essa desculpa de hoje eu não tô com vontade, eu não entendia, porque então ele nunca tava com vontade. Porque ele só me venceu uma vez na vida. Porque depois disso também ele nunca mais teve vontade, ele nunca mais me venceu. Aí eu fico me perguntando que diabo foi que fez aquele gordinho ficar tão revoltado aquele dia pra me vencer o dia inteiro. Não sei, cara, ele pode ter assistido algum anime que passou alguma mensagem positiva pra ele pode ter lido algum livro que passou alguma mensagem positiva, ouviu algum programa, ou tinha alguma garota que ele gostava ali e ele não queria. Cara, eu não sei, mas a verdade é que aquele gordinho passou 2 anos sem ser aquela fera. Ele foi aquela fera por um dia e depois ele passou mais 1 ano sendo aquele cara que apanhava todo dia. Pelo menos pra mim, eu não sei como é que ele... Eu nunca prestei atenção em como é que ele era com as outras pessoas, mas pra mim ele sempre perdia. E aí até hoje eu fico pensativo. Quando eu lembro disso, eu penso, o que se passou na cabeça daquele cara pra ele aceitar perder todo dia e um belo dia ele chegar e me vencer o dia inteiro e depois voltar a perder pra sempre. Não sei, mano. E eu acho que eu nunca vou saber.